Agora a gente vai chamar o quarto painel da nossa programação, né? É onde a gente vai explorar o intrigante futuro do trabalho, né? Esse é um assunto que tem bastante coisa ali para falar, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, quem vai acabar com o meu emprego. Nosso cenário empresarial ele está em constante evolução, né? E hoje a gente tem a sorte de contar com alguns especialistas que estão nessa vanguarda dessa transformação. Então, gostaria de convidar aqui para esse palco e salva de palmas, né? Que a gente traz aqui. Infelizmente, a gente não tem todas as carinhas para ver, mas eu vou trazer para vocês aqui a Lala, vai ser difícil falar esse nome, a Lala de Heinzelin, especialista em novas economias e fundadora do movimento Crie Futuros, Carla Furtado, diretora do Instituto de Feliciência, e Gabriela Augusto, fundadora da consultoria Transcendemos. Claro que a gente precisa de uma grande mediadora aqui para esse papo, né? Datize Biasi, facilitadora do futuro do trabalho. Bom papo para vocês, meninas. Obrigado pela presença. Muito bom, muito obrigada. E vamos começar esse nosso painel incrível. É um prazer estar aqui com vocês, Lala, Carla, Gabriela. Começo agradecendo o convite da Humanizadas para moderar esse painel e vamos lá falar de futuro do trabalho, gente. Então, acho que vale a gente fazer uma breve introdução, cada uma de nós aqui, contar um pouquinho das, no caso, suas iniciativas, consultorias. Então, a Carla Furtado pode contar um pouquinho para a gente do Instituto Feliciência, a Carla pode contar, a Gabriela pode contar um pouquinho para a gente da Feliciência, Lala também, de Crie Futuros, Fluxonomia 4D, e como é que vocês veem essa relação, do que vocês fazem, do que vocês entregam para o mundo com o futuro do trabalho, para a gente continuar e aprofundar. Então, bem-vindas, eu vou começar então aqui, puxando a Gabi. Gabi, começo com você, manda ver. Olá, pessoal, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nesse evento tão maravilhoso. E, assim, fazendo uma autodescrição rápida, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo black power, brincos de argola dourados e uma blusinha vermelha. O meu fundo é um quadro, aliás, um quadro não, um papel de parede meio quadriculado, uma cama, enfim, estou num hotel aqui, estou em Salvador, mas dei um jeito de participar aqui do evento. Outra coisa que eu devo falar sobre essa minha atuação no tema é que eu sou uma mulher trans. Isso significa que eu, quando nasci, tive um gênero designado a mim e ao longo da minha vida passei a me entender como parte de outro gênero. Isso fez com que eu me deparasse com uma série de desafios ao longo da vida. Não só essa transgeneridade, mas o fato de ser uma pessoa negra, tudo isso fez com que eu me deparasse com preconceitos, com violências, e isso me motivou a fundar a Transcendemos Consultoria, uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Então, nos últimos anos, eu tenho ajudado outras empresas a implementar programas de igualdade de gênero, combate ao racismo, combate à LGBTfobia. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br, ou me seguir nas redes sociais. No Instagram eu estou no @gabriela.aug. Quem quiser fazer um story, alguma coisa, pode marcar a gente aqui, né? As outras meninas vão passar também. Então, gabriela.aug no Instagram e no LinkedIn, Gabriela Augusto. Muito bom, Gabi, obrigada. Vou chamar agora a Carla para falar um pouquinho do Instituto Feliciência e a relação desses temas com o futuro do trabalho, como é que você enxerga. Então é contigo, Carla. Carla que está no mudo. Agora a gente te escuta. Maravilha, porque aqui eu não sei realmente no StreamYard como é que a gente administra. Mas vamos lá. Então, assim, esse é um tema gigante. Então, eu vou fazer, assim, algumas pontuações muito breves, me apresentar, também fazer uma autodescrição breve. Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, liso mais ou menos na altura do ombro, estou vestindo uma blusa amarela, e o fundo atrás de mim é branco, com alguns elementos de arte. O Instituto Feliciência é um centro de educação corporativa e formação profissional executiva que tem trabalhado desde 2015 com temáticas relacionadas a... Começamos com felicidade, fortemente, acho que o nome dá essa dica, mas a gente tem evoluído bastante ao longo de 8 anos e hoje temos focos
que são até mais relevantes do que a felicidade, ela está contida nessa temática, mas a gente hoje tem uma imensa atenção à saúde mental, e eu vou dizer para vocês, já que eu estava também assistindo aqui os painéis anteriores, aqui nessa nossa conversa eu posso dizer que a nossa grande atenção é a sustentabilidade humana. Então, acho que para dar um pontapé aqui na minha fala, eu iria por esse caminho. Perfeito, Carla, obrigada. E Lala Denzelin, conte para a gente um pouquinho mais da Crifuturos, fluxonomia 4D e já essa intersecção com o futuro do trabalho e também se audiodescrevendo, como as meninas fizeram. A avó, futurista num lugar que é antiguinho. Eu estou, no momento, morando entre Portugal e Brasil. Eu sou uma pioneira nas questões de futuro, com foco em alguma coisa que agora, que maravilha ver que isso vira mainstream, que é como é que pode ser futuro do que é ligado a novo desenho organizacional e cultura. Esse sempre foi meu diferencial como futurista. E além de cenários de futuro, mas ver como é que a gente implementa esses futuros. Então, primeiro teve esse movimento, assim, eu trabalhei com o setor corporativo, com governos, com Nações Unidas, foi ampliando sempre a escala até chegar em desenho de políticas nacionais. E aí eu entrei em crise com o fato de ser advisor, porque vi que não adiantava apontar caminho sem ter ferramentas. Então, estruturei isso num corpo de conhecimento que combina essas coisas todas de futuro, de novas economias, e principalmente de como a gente se estrutura de uma forma colaborativa, quais são as novas estruturas para dar conta do futuro. Então, o método de transformar futuros desejáveis em realidade chama fluxonomia 4D, é um pensamento, um metamodelo sistêmico. E aí o que eu gostaria de compartilhar é justamente qual é a visão de uma futurista sobre o que está acontecendo agora, para a gente se localizar. Então, acho que a minha especialidade é a visão macro, porque quando a gente entende o macro, a gente consegue se posicionar. Muito bom, Lala. Então, também faço aqui a minha apresentação, breve introdução também. Sou uma mulher branca de cabelos loiros escuros, na altura dos ombros, um pouco mais curto, usando uma blusa preta, e o meu fundo é o fundo que o time da Humanizadas disponibilizou para a gente aqui no evento. E eu tenho pesquisado já há 6, 7 anos quais são essas tendências relacionadas ao futuro do trabalho. Eu venho de uma carreira corporativa, trabalhei na área de comunicação, de vendas, recursos humanos, e hoje tenho me dedicado a entender quais são esses novos rumos do trabalho, principalmente como é que as organizações estão se adaptando, com bastante foco em autogestão. Então, trabalhando bastante em rede, tentando, como geralmente eu falo, traduzir em mim esse futuro que quer emergir. Então, esse é um pouquinho de mim e também de convite para quem quiser se conectar aí pelas redes. E, gente, para a gente fazer a condução aqui, eu vou trazer algumas perguntas direcionadas, mas eu também quero deixar vocês muito à vontade para ir complementando. Se alguma questão, algo também que chamou a atenção e vocês queiram já trazer na sequência, fiquem à vontade para isso também. E, gente, eu vou começar aqui, vou chamar aqui a Carla para o palco, pelo seguinte, o que mais a gente tem visto sobre as questões atuais, e que eu vejo que elas estão impactando muito, vão impactar cada vez mais, como a gente está desenhando os nossos modelos, como é que a gente está revendo cultura, né, falamos bastante disso num painel anterior, né, cultura organizacional, são as questões ligadas à saúde mental, são as questões ligadas ao bem-estar dos indivíduos, até porque o Brasil é o segundo país que tem maior casos de burnout, né, já identificado pela OMS, e a gente está vivendo uma situação que ainda vem de um esgotamento pós-pandêmico, e isso é o que está gerando também muitas mudanças, está afetando principalmente a forma como as novas gerações estão entrando no mercado, questionando esse modelo, às vezes extremamente exaustivo, de como é que a gente lida, né, como é que essa nossa divisão, trabalho, vida pessoal. Então, eu queria chamar a Carla para começar falando sobre esse assunto, né, e como é que você vê, como é que a gente pode trazer mais práticas, né? Como é que você vê essa promoção de bem-estar, de felicidade dos colaboradores, ela acontecendo, mas principalmente, por que a gente ainda tem tanta dificuldade em tornar isso possível? Então, queria te ouvir, e as meninas fiquem à vontade para complementar.
ótima pergunta, bem provocadora, e é o tipo de pergunta que me anima a responder, porque, primeiro, nada da forma como a gente fazia, isso não é só na gestão de pessoas, mas na forma de trabalhar, na forma de ter organizações, o próprio capitalismo que nos reúne aqui, que é a proposta do capitalismo de multi-stakeholders, toda a forma que nos trouxe até aqui não funciona mais. E a gente teve uma pandemia que, obviamente, acelerou muito o processo de adoecimento, mas esse processo é um processo que vem do início da década passada. Então, a gente já sabia que haveria, isso por dados da OMS, um escalar dos transtornos mentais e comportamentais, obviamente piorado por um quadro de estresse crônico, que é o que a gente viveu, e não saímos dele. Então, essa é uma questão importante. Então, sim, sabíamos que iríamos adoecer mais. A OMS já aponta que em 2030 o estresse relacionado ao trabalho será o principal fator deflagrador da depressão. Por mais que quem está ouvindo pense, mas é óbvio, não é óbvio, que a gente não tem uma relação de hoje uma relação de nexo causal entre estresse no trabalho e depressão. O único transtorno que a gente compreende como tendo uma relação direta ao trabalho, transtorno mental e comportamental, é uma síndrome chamada burnout. Então, o que a gente está vendo é que o trabalho está nos adoecendo. E não é a atividade laboral, é o sistema. Na semana passada, eu sentada com um executivo amigo, na verdade, não era trabalho, e ele me disse assim, uma grande corporação de saúde, ele falou, eu estou com 20% da minha força de trabalho afastado por transtorno mental e comportamental. E aí eu disse para ele, as pessoas não estão doentes, elas estão adoecendo em sistemas que estão doentes. Então, acho que o ponto importante aqui é a gente compreender que tem que mudar a forma como a gente faz também a gestão de pessoas. E o ponto principal, para quem estiver aí pensando, mas o que causa isso? São vários elementos, mas a gente fala de organizações sem propósito, a gente fala de organizações que não têm uma cultura deliberada, onde a cultura emerge naturalmente, e às vezes é uma cultura extremamente deletéria para a saúde, e a gente fala da liderança sem demonizar líderes. Esse é um ponto muito importante. Líderes estão também em sofrimento. Então, acho que a gente tem um momento de grande transição, e eu não sou pessimista, eu queria dizer, eu acho essa década uma década fabulosa para a gente estar vivo e estar atuando, porque é agora que a gente tem que mudar. E, na verdade, a mudança já está ocorrendo. Então, quem é que vai subir no barco? E quem vai subir no barco, nos primeiros barcos que estão saindo? Acho que esse é o grande convite. E o que ainda não está funcionando, do meu ponto de vista, só para encerrar aqui essa primeira reflexão, o que ainda não está funcionando é a gente acreditar que aquilo que a gente faz está funcionando. A gente fazer os washings que se falava agora há pouco tempo como o happy washing. Vamos fazer uma jornada de felicidade, vamos fazer um programa motivacional e tudo vai se resolver. Não se resolve. Então, esse é o primeiro ponto, a gente ter a coragem de parar de construir case de sucesso e começar a fazer um enfrentamento muito verdadeiro dos desafios que são gigantescos, para os quais nós não temos conhecimento, as organizações não têm ainda um rol consistente de conhecimento, práticas e cases, são poucas as que têm. Então, antes da gente ir para a rua contar case de sucesso, eu acho que a gente tem que olhar para dentro e entender de verdade como as pessoas estão se sentindo. Para entender como as pessoas estão se sentindo, tem duas formas muito práticas e que são muito transversais aqui na conversa da Humanizadas. Pesquisa, usar pesquisas, assessments científicos, validados e seguros, e indicadores, cruzamento das informações que nós já temos nas organizações. Então, eu vou fechar aqui usando uma frase de um dos grandes consultores da Gallup, agora na emissão do Relatório Mundial da Voz do Trabalhador, quando ele disse o seguinte, não se distraiam, não estamos bem ainda, não se distraiam, a gente realmente precisa cuidar das pessoas, mas a gente precisa cuidar do sistema, do ecossistema de negócios, né, que vai afetar as pessoas. Perfeito, Carla, não se distraiam. E Carla trouxe também a questão da coragem, né, que o Claudinei trouxe para a gente no painel anterior. Eu pegando esse
chamado que você traz, Carla, eu vou aqui passar para a Gabi, que aí depois a Lala lá vem complementar com um olhar amplo aqui dela. A gente tem presenciado uma série de retaliações e até alguns... a falta de avanço em várias práticas de diversidade nas organizações, né? E não só nas organizações, nas políticas públicas de forma geral. Então, nos Estados Unidos, a gente teve recentemente uma lei que ela não autoriza mais, por exemplo, a seleção de estudantes nas universidades por raça ou cor, que é algo que, em algum critério, em alguma situação, poderia ajudar a minimizar questões de desigualdade que a gente tem. E também a gente tem visto, né, uma série de retaliações a algumas marcas que têm usado a temática LGBT, né, trazido outras questões de gênero e de raça para as suas campanhas e também sofrendo retaliações. Então, Gabi, eu queria te escutar um pouco sobre isso e que eu acho que diz muito sobre desafios enfrentados pelas empresas quando elas vão lidar com diversidade. Então, deixa eu ver como é que você vê esses desafios e, principalmente, como você acha que as organizações podem endereçar, superar, né, que pequenos passos ou até grandes, né, corajosos passos as empresas já podem dar em relação ao que a gente está vendo agora. Maravilha. Sobre essa questão, eu gostaria de trazer 3 pontos. O primeiro deles, que é um desafio muito comum que eu tenho acompanhado nas organizações, é a falta de dados, a falta de informação sobre o seu cenário. Então, eu vejo muitas empresas colocando ações em prática, né? Então, poxa, semanas da diversidade, ações de letramento, ações de contratação, sem objetivos estratégicos bem estabelecidos. Porque antes de definir para onde a gente quer ir, a gente precisa saber onde a gente está. Porque sabendo onde a gente está e onde a gente quer ir, a gente pode desenhar com um maior fundamento como a gente quer ir. Então, muitas empresas que eu assessoro acabam partindo de um censo da diversidade e da inclusão. Uma pesquisa, geralmente anônima, que busca entender demografia e não só demografia, entender como as pessoas se sentem. Para que a gente possa comparar, por exemplo, o grau de satisfação, a experiência da colaboradora negra em comparação a um colaborador branco. E a partir daí, definir prioridades. Porque sem essas informações, além da gente não ter uma base para definir esses objetivos estratégicos, a gente também não consegue mensurar o impacto das ações que a gente está colocando em prática. Vou dar um exemplo. No censo da Transcendemos, na nossa metodologia, um dos indicadores que a gente utiliza é o indicador de respeito, que está dentro de um grande indicador, que é o indicador de inclusão. E para mensurar esse respeito, uma das perguntas que a gente faz para os colaboradores é: nos últimos 12 meses, você vivenciou uma piada preconceituosa, racista, LGBTfóbica? E as pessoas colocam lá, sim ou não. E aí, com base nesse sim ou não, a gente tem um número de pessoas que vivenciaram esse desrespeito, que pode ser 20%, 30%. E aí, a gente pode assumir um indicador como esse, de respeito, como um objetivo estratégico. A gente pode definir como algo a ser alcançado em 2024, 2025, uma redução desse número de 30% para 15%. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com ações de sensibilização, de letramento. Mas percebe que é importante ter esse número para saber se as ações de letramento e conscientização estão funcionando. Se as pessoas estão deixando de fazer piadas e brincadeiras, né, potencialmente preconceituosas. Esse é um desafio, falta de dados. O segundo que eu queria trazer aqui é engajamento das lideranças, sabe? A gente sempre trava aí. Porque as lideranças têm um papel fundamental nesse contexto. A gente sabe que uma liderança inspiradora, uma liderança que se posiciona, tem um efeito em cadeia. Faz com que outros colaboradores se engajem também no seu tema. Aliás, nesse tema de diversidade e inclusão. Porque imagina só, a gente vai ter um evento no mês do orgulho LGBT, no mês da consciência negra, mas o liderado não consegue participar porque seu líder não tem importância naquilo e vê com maus olhos quando o seu liderado vai e participa, né? Então, sem esse apoio da liderança, a gente não avança. E, por fim,
um desafio muito comum que eu e a nossa equipe aqui nos deparamos com é a falta de consistência. Muitas empresas, às vezes, fazem com que isso seja uma espécie de fogo de palha. Então, poxa, fazem ações no mês do orgulho, no mês da mulher, mas isso não se mantém ao longo do ano. Isso gera uma espécie de frustração nas pessoas, tanto aquelas que trabalham lá, como clientes, a comunidade que fica no entorno dessa marca. Então, olhando para esses 3 desafios, eu acho que a gente já tem uma lição de casa do que fazer, de onde partir. Excelente, Gabi. E olha, gente, agora vou passar aqui a palavra para a Lala, porque identificando aquilo que a Carla trouxe, essa questão, né, que a gente tem que parar de fazer case de sucesso, né? E aí eu identifico na tua fala, Gabi, essa necessidade, essa tua percepção de que as empresas ainda estão fazendo ações, mas sem os objetivos específicos, objetivos ou até, né, vão ser endereçados no futuro. Então, queria te pedir, Lala, para trazer para a gente, olhando, né, considerando todos os estudos nesses últimos anos, do trabalho com empresas, com várias empresas, o que é que a gente pode fazer no presente para conseguir desenhar esse futuro para que ele não seja só algo pequeno, um case, uma campanha que não tem consistência, como a Gabriela trouxe para a gente. Como é que você vê esse futuro sendo construído já no presente, usando as metodologias todas que você usa, enfim, traz para a gente. Bom, prazer estar falando sobre isso. A primeira coisa, eu acho, é justamente, a gente fala em ciclos de futuristas que hoje em dia é um super desafio que não dá mais para não ser futurista. Então, o analfabetismo de escrita foi durante muito tempo um problema, e agora a gente tem um problema de analfabetismo de futuro. Então, todo mundo precisa ter lentes de futurista. E lente de futurista não quer dizer necessariamente você estar na sintonia de todas as últimas inovações, mesmo porque isso é um pouco enxugar gelo, porque sempre vai ter mais uma. Então, o que é uma lente de futurista? Uma lente de futurista é uma lente que enxerga sistema. Isso, por exemplo, é o que faz o trabalho da Humanizados, é um trabalho de leitura de sistema. E que vê o macro. Então, o que eu diria? A primeira coisa que a gente precisa entender, e dá para entender por que todas as questões das singularidades das pessoas, da infelicidade, etc., elas estão tão latentes, é que a gente está realmente vivendo uma transição imensa. Não é pessoal. Então, não é que, eu não estou dando conta de mim, da família, da estrutura de trabalho e tal. A gente está vivendo a maior transição da história da humanidade mesmo. Isso tem 2 lados. Então, a primeira coisa importante de lembrar é, assim, pensa na vida dos seus, rapidinho, na vida dos seus avós, bisavós, compara com a sua, em termos de oportunidade, blá, blá, blá. Se a vida sua está pior que a dos seus avós e bisavós, não, ela está melhor. Então, a gente morre de medo de futuro, ao mesmo tempo, o futuro, por enquanto, está melhorando. Mas o que tem nessa transição? A gente é vida, né? Sociedades, planeta, enfim, em primeira instância, somos vida. E a vida quer evoluir e ela bota uma pressão para que a gente evolui. E a vida evolui se organizando em níveis mais complexos. E níveis mais complexos, para dar conta, a gente depende, de topar, passar para outro nível, e não de ficar ali resistindo. Então, eu tenho a impressão, num primeiro momento, estou há um bocado de tempo, né? Sei lá, 95 eu comecei a ser futurista. Acho que uma das primeiras coisas que causa infelicidade, separação, paralisia é a resistência à mudança. Isso é da natureza humana. Eu adorei o termo, o futuro é humano. O humano tem 2 lados, 2 olhos, 2 tudo. Um lado quer ir, outro lado quer ficar. Então, essa resistência à mudança, ela é muito complexa. Ao mesmo tempo, a inovação sem parar também. Então, a gente precisa saber o que conservar e onde inovar e ir equilibrando isso. Segunda coisa, o que a gente faz como humanos? Quando a coisa fica ruim, a gente nega e a gente foge.
Então, tem uma quantidade muito grande de lideranças que conseguiram enxergar o quadro todo, mas quando você enxerga de verdade o quadro todo, dá uma coisa chamada pânico. Pânico vem de pan, que é enxergar o todo. E aí, nossa, isso não é possível, não sei lidar e tal. Como é que a gente dá conta disso? Primeiro, equalizando um pouquinho de escapismo, um pouquinho de consciência, um pouquinho de escapismo, um pouquinho de consciência, vai indo nessa equalização, mas principalmente se juntando. Isso é a principal característica do futuro. O futuro não é possível, na verdade não é futuro, já é presente, não é possível dar conta sem ser coletivamente. Esses ciclos de evolução, além dos ciclos grandes, e nesse ciclo grande, repara, tem alguns momentos em que a gente muda de estado. Quando o ovo vira pássaro, não dá para voltar atrás, né? A Carla estava falando isso, como não dá para voltar atrás? Não dá mais para voltar para dentro do ovo, é um outro estado, é uma metamorfose. Então, tem a coragem, né, que apareceu aqui, a coragem de saber, agora é outra coisa. E essa outra coisa precisa de outras maneiras de fazer. Então, na parte da manhã disseram, se a gente achasse uma lâmpada, o que teria, com um gênio, o que pediria para o gênio? Então, a primeira coisa que eu pediria para o gênio é a capacidade, que acho que é o que a gente precisa desenvolver nas equipes para elas se prepararem para o futuro do trabalho, é essa capacidade de se adaptar, de perceber a mudança e, principalmente, de saber que é parte de um organismo. O que quer dizer isso na prática? Tudo que você puder fazer de atividade de sense-making e de ampliação de percepção, porque a gente precisa os sentidos mesmo, e sense-making, e afeto, e relação, e toque, e brincadeira, mais do que, e criatividade, mais do que jamais, e a gente está indo para o outro lado. A segunda coisa importante é entender a natureza da mudança. E existem ciclos, tem ciclos maiores de 200 anos, tem ciclos menores de 50 anos, que são como uma pulsação. E essa pulsação alterna entre momentos que são com mais foco no individual, onde o indivíduo é o mais importante, onde o mercado manda, e existem outros momentos que são coletivos. Toda vez que tem uma grande crise, essa crise é por conta de excesso da fase anterior, de excesso de só pensar na parte e deixar de pensar no todo. E aí, isso, por exemplo, é o que aconteceu durante as guerras, etc. E aí vem uma fase de redesenho de organizações, de redesenho de valores e de regulação. E regulação é uma palavra interessante porque é diferente de regulamentação. A metáfora do futuro, outra coisa que organizações fazem, é sair de uma metáfora máquina para uma metáfora organismo. O organismo se regula, ele percebe, compartilha informação e se regula. Então, é compreender que a questão da colaboração não é meiguice. Que amor, a gente vai ser colaborativo. A questão da colaboração é a única maneira que dá para trabalhar e isso implica num redesenho das organizações. E se a gente percebe que essa metamorfose aconteceu, e a gente está numa metamorfose, repara, a gente opera numa outra natureza mesmo. A gente está operando fora do tempo e do espaço. Gabi está entrando e saindo do tempo e do espaço. Aqui, a gente digital está operando numa outra dimensão. A gente tem um outro mundo mesmo, que é o mundo digital, virtual, de dados, etc. Isso requer mesmo redesenho. Tem chaves de como fazer isso? Sim. E aí, numa outra pergunta, talvez eu possa falar mais especificamente, se o futuro é humano, como é que é o trabalho nesse novo futuro. Mas acho que a principal coisa é saber que é transição mesmo, que não é pessoal mesmo, que essa transição é para novo desenho, que é em ecossistemas, em colaboração, em outro desenho, e que o anterior não serve. E sair vendo a parte boa de tudo isso, porque o que é fantástico
é o fato de que, pela primeira vez na história, a gente tem recurso, pessoas, conhecimento e tecnologia para resolver a parada. O que está faltando é a escolha e a consciência, e por isso que estamos aqui numa conversa que fala sobre métricas e valores e humano, etc., para poder fazer boas escolhas. Maravilhoso, Lala. A gente não tem dúvida que o futuro é humano, estamos aqui, nosso grande summit fala sobre isso. Ao mesmo tempo, vocês trouxeram, de alguma forma, a importância das métricas, pesquisas, dados, né, para que isso respalde a tomada de decisões, para que a gente consiga, de fato, fazer esse desenho em direção a esse futuro. Ao mesmo tempo, eu não consigo deixar não consegue parar de ecoar aqui a questão de temos que lidar com a resistência e temos que ter coragem. E me parece que às vezes a gente tem todas as metodologias, a gente tem todos os dados de pesquisa e a gente ainda não caminha para a direção que a gente gostaria. Até porque me parece que é muito claro que colaboradores motivados, felizes no espaço de trabalho, vão estar mais tempo na organização, vão render mais. Uma organização com maior diversidade, ela vai poder ser mais resiliente em relação aos desafios que ela tem no futuro, a gente vai contribuir com um futuro que a gente acredita, né, ser mais humano. A gente tem menor dúvida que a gente quer colaborar, fazer junto, porque ninguém quer estar sozinho, e a experiência pandêmica trouxe tudo isso para a roda, né? Quem quer ficar passando por estar só no seu silo? E aí eu fico pensando aqui, eu quero fazer uma provocação antes da gente voltar para o todo, para as práticas das empresas, que é, pensando no que vocês trouxeram aqui, como é que cada um de nós pode começar a criar na gente? Então, pensando principalmente que nós temos vários líderes aqui com a gente hoje, ouvindo esse painel, e a gente muitas vezes, né, vê que existe uma necessidade de contar com um todo, com um board, com pessoas que vão nos autorizar ou não a criar os espaços de mudança, mas que mudança que a gente já pode começar em nós, na nossa atuação, para chegar mais próximo desse futuro desejado. Então, vou novamente aqui voltar para a Carla, e qual que é a tua visão, Carla, para isso? Pensando no que você tem estudado, o que já é possível fazer nessa esfera, na esfera próxima, anual, do líder, para a gente atingir melhores questões aí de felicidade, de bem-estar e de sustentabilidade humana, principalmente. Eu vou pegar aqui o fio que a Lala deixou para dizer que não é sobre nós, sabe? Eu acho que é sobre a reconstituição do tecido social, o diálogo, a aproximação. A gente precisa sair da posição autocentrada. Ser autocentrada é fundamental para sobreviver, mas a gente precisa reaprender uma coreografia que a gente fazia até muito bem, que é você dança, o ser humano dança numa posição autocentrada e numa posição pró-social. E é assim que a gente funciona muito bem enquanto espécie social, que é a espécie humana. Então, acho que não é sobre as minhas competências só, embora seja inegável, num painel sobre o futuro do trabalho, que a gente tem que apoiar as nossas pessoas dentro das organizações em processos de upskill. Não é só refazer aquilo que já sabe. As pessoas precisam aprender novas formas de trabalhar, porque algumas atividades a gente sabe que vão desaparecer. Não há necessidade do trabalho, não há necessidade da competência, da entrega das pessoas, mas a gente precisa voltar a fazer tribo. Eu acho que essa é a frase assim, eu acho mais clara, é restabelecer diálogo, é entender que o líder sozinho, recebendo um comando, não é capaz de realizar. Uma das coisas que a gente faz com muito cuidado, seja quando a gente está trabalhando as certificações para felicidade, Chief Happiness Officer, seja na certificação de segurança psicológica, é tirar um tempo do time que está com a gente para vamos refletir e fazer um laboratório de ideias. Não é só sobre o conjunto de competências que esse líder tem que desenvolver, não é só sobre o currículo, não sustenta mais isso. Ele nem consegue estar no processo de educação, é difícil botar alta gestão numa sala de aula, por exemplo, e nem é para ser só isso. Então, a gente tem que ter as novas competências que têm que ser desenvolvidas, a gente precisa ter materiais de apoio. E aí me perguntam assim, mas que? Eu falei, qualquer coisa, pode ser digital, pode ser uma bela curadoria do que já está disponível no mercado, aquela pessoa que não quer assistir nada, mas quer ouvir um podcast. Então, tem que ter uma construção e tem que ajudar a eliminar esse clichê super antiquado que a gente ainda ouve e repete, o líder almoça sozinho.
ele não vai dar conta disso. O desafio é gigante, o desafio de transição é gigante e a sobrecarga sobre as lideranças é maior, porque esse é o papel da liderança, né? É fazer com que a cultura se materialize, é fazer com que as estratégias se tornem ações que conduzam a resultados, mas não sozinhos. E aí, eu vou voltar lá para aquela frase que eu falei no início, a coragem de não construir o case de sucesso ainda, porque a gente ainda não tem esse sucesso, ele não é real, mas a coragem, por exemplo, de falar das falhas, que é super importante, o espaço, as fuck-up nights que explodiram aí pelo mundo, como é que a gente talvez consiga trazer isso para a organização, se cabe dentro dessa cultura, nada cabe em todos os lugares, mas a coragem e a liberdade para dizer, olha, essa prática aqui não deu certo, eu não sei fazer ou não funciona aqui para mim. Então, hoje, mais do que nunca, o que eu mais tenho dito em termos de liderança é apoio às lideranças para que elas consigam conduzir a transição. Não é por decreto, não é procedural, não é procedimento que vai fazer essa transição acontecer. É um conjunto de competências e habilidades técnicas, obviamente, mas também socioemocionais que estão nos dificultando. Quando a Lala fala, esse é um momento melhor de vida do que os nossos antepassados, de qualquer época da história da humanidade, mas a gente sabe na psicologia que é um momento de maior sofrimento psíquico. Então, vamos fazer isso juntos. Eu acho que, Lala, eu volto para você, para o que você trouxe, temos que construir esses caminhos em coletividade. Temos que reconstruir os tecidos sociais que foram sendo dilacerados, e eu vou falar aqui, um dos fatores que dilaceraram o tecido social foi o neoliberalismo. Foi esse modelo de economia com foco no resultado, de meritocracia, de você pode, se você não dormir, trabalhar mais, isso dilacerou o tecido social. Então, acho que agora a gente tem uma grande chance, eu sempre falo que o ESG e o capitalismo de multi-stakeholders é a grande oportunidade que a gente tem, até porque é irreversível. Isso tudo já está acontecendo, então a gente tem que se abraçar a isso e voltar a constituir comunidades. Agora sim, estamos falando das organizações dentro das nossas organizações. Fantástico, Carla. Esse dilaceramento dos tecidos sociais é cruel e, novamente, tendo pesquisado bastante, assim, novas gerações entrando no mercado de trabalho, são as que mais estão sofrendo por conta disso, né? Até, óbvio, tecnologia lá tem seus ônus e seus bônus, em alguma maneira contribui para você estar conectado, mas não necessariamente para a construção desses tecidos, a gente tem visto isso também, então eu aprecio bastante o que você trouxe. E agora eu vou passar aqui para a Gabriela de novo, ainda nesse tom, né, do que está ao alcance de você, né, do que você pode recomendar para líderes, pessoas que estão olhando aí para suas equipes, o que já é possível até para a gente conseguir reconstruir esse tecido social e trazer mais consciência sobre essas práticas de inclusão, principalmente, até porque acho que é algo importante que a gente vê em práticas de diversidade, é que a gente tem hoje recrutado, né, tem chamado mais as pessoas para dentro das organizações, mas a gente não tem conseguido reter essas pessoas, né, elas foram uma das que mais sofreram, por exemplo, nessas demissões em massa que a gente teve, né, mulheres, pessoas em condições menores, de menor condição socioeconômica. Então, o que é que, queria te ouvir nisso, como é que a gente pode construir juntos, apegando também essa tônica da colaboração, o que é que você tem visto que é possível ser feito para a gente melhorar essa inclusão, não só trazer as pessoas para junto, mas fazer com que elas permaneçam, para que a gente consiga mudar esse futuro, trazê-lo para o presente. Maravilha. Bom, sobre liderança inclusiva, há um estudo bastante referenciado, que é um estudo da Deloitte, que apontou as 6 características da liderança inclusiva. Então, para quem tem interesse, para as lideranças que estão aqui conosco, eu acho que é uma leitura muito importante. É só buscar por características da liderança inclusiva Deloitte no Google, ou em inglês, Inclusive Leadership Deloitte. Vocês vão ter acesso a um relatório que, entre
algumas dessas habilidades, destaca, por exemplo, a importância da liderança se posicionar sobre o assunto. Porque ao se posicionar, uma liderança inclusiva, que demonstra que acredita num futuro do trabalho mais justo, mais igualitário, ela inspira outras pessoas, outras lideranças a fazerem o mesmo. Além disso, também traz mais pertencimento para quem está ali no entorno. Então, esse posicionamento é fundamental. Demonstrar que a gente está disposto a aprender, que a gente está disposto a fazer. E aí eu faço até um destaque sobre o fato de, quando a gente se posiciona, a gente não precisa dizer que a gente é livre de preconceitos, que a gente já sabe de tudo, que a nossa organização é 100% inclusiva. Não. Ninguém é livre de preconceitos, né? Todo mundo tem preconceitos, infelizmente. Mas nesse posicionamento, o que a gente precisa destacar é que a gente está disposto a aprender, sabe? Isso até linka com outra característica apontada por esse relatório, que é a humildade. A gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos vieses e se esforçar para melhorá-los. Então, eu diria que o primeiro passo é esse posicionamento aliado a essa humildade. Em seguida, eu destacaria essa importância da consciência dos próprios vieses, porque é fácil dizer que o Brasil é um país preconceituoso, né? Mas agora, quando a gente pergunta para as pessoas se elas são preconceituosas, se elas são racistas, ninguém assume isso, né? Então, é importante que a gente, de alguma forma, olhe para as nossas atitudes, olhe para o nosso vocabulário e reconheça o que pode ser melhorado nesse sentido. E como último ponto aqui, nessa jornada da liderança inclusiva, eu diria que as lideranças e as pessoas de maneira geral precisam assumir uma postura ativa na busca por conhecimento. Porque a pessoa negra não surgiu ontem, a pessoa trans não surgiu ontem, mas a forma como a gente fala sobre esse assunto tem mudado muito nos últimos anos. Então, a gente precisa se adaptar, entender essas discussões, entender essas dores, essas demandas, e para isso se faz necessário ler mais, ouvir mais, e não é tão difícil fazer isso. A gente pode, por exemplo, seguir mais pessoas negras nas nossas redes sociais, mais pessoas trans, mais pessoas com deficiência. É fácil fazer isso, é só digitar no Google lista de influenciadores com deficiência para seguir no TikTok, lista de influenciadores com influenciadores trans para seguir no Instagram. Quando a gente for ler livros, a gente pode pesquisar, procurar livros escritos por autoras mulheres, né? São coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão nos ajudar a caminhar para esse futuro do trabalho mais justo e mais igualitário. Muito bom, Gabi. Olha, gente, quanto mais a gente olha para o futuro, mais a gente vê o que é que no presente a gente precisa ajustar para esse futuro se tornar possível, né? E aí eu vou, antes de checar aqui perguntas que vocês eventualmente têm, então, pessoal, deixem perguntas caso vocês tenham aqui para eu trazer no final do nosso painel. Mas toda vez que a gente pensa lá no futuro, principalmente no futuro do trabalho, como bem o Diego trouxe na abertura aqui do nosso painel, a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa em como é que essa tecnologia vai superar a nossa forma de trabalho, vai mesmo roubar os nossos empregos, sendo que a gente também tem tantas questões de caráter relacional, social, enfim, para ajustar, para tornar esse futuro possível, mas a gente está olhando aqui tecnologia, enfim, eu queria te ouvir, Lala, como é que você vê essa intersecção da tecnologia, né, a tecnologia impulsionando esse futuro do trabalho e principalmente sendo uma parceira nas ações, o que você trouxe até aqui, sobre essa questão humana, colaborativa, enfim, traz para a gente a sua visão lá do futuro. Bom, a primeira coisa, acho que do que dá para fazer agora, respondendo um pouquinho a tua pergunta anterior e linkando com essa, acho que o que mais caracteriza o humano, o Yuval Harari fala disso de uma maneira maravilhosa, é que a gente faz o impossível. Ele adora, o último livro dele chama Unstoppable Us, né, Os Imparáveis, porque realmente quando tem uma narrativa capaz de nos juntar, a gente é capaz de tudo. E quando tem narrativas capazes de dizer também que tem inimigos, que tem isso que também. Então, a questão primeira é que narrativa. E é muito curioso porque
a coisa que mais influencia tudo é a cultura. A gente se relaciona com o mundo, sabe aquela história do peixe que pergunta para o outro, falam tanto desse oceano, nunca vi, e você? É meio assim com cultura, só que repara, a cultura não estava no Triple Bottom Line e continua não estando no ESG. Então, a gente não fala de sistema operacional, não fala disso aqui, e isso é a primeira coisa, com que lente nós vamos tudo, com que lente nós vamos escolher o que nós somos, onde nós estamos lá. Então, precisa narrativa. A segunda coisa que eu faria se eu fosse, tivesse o gênio da lâmpada, ou se eu fosse presidenta do mundo, seria narrativa de convergência, de vamos aí, tem como a gente dar conta aí de tudo que nos aproxima, de tudo que é capaz de convergir nossas inteligências, nossos recursos, etc. E o maior motor de convergência é um futuro comum. Isso é muito lindo, porque quando a gente pergunta que futuro você quer para você, para os seus netos, o que for, aí a gente se sente humanidade mesmo, porque é impressionante, tem muita convergência, e isso é lindo. E aí as nossas polaridades podem se transformar de uma briga nisso aqui a um triângulo que é onde a gente precisa ir, não é nem isso, nem aquilo, mas é uma terceira coisa que inclui e transcende as partes, como é com tudo que nasce, né? Que tem dois elementos que se juntam e dão nascimento a um terceiro que é diferente. Então, a primeira coisa muito prática, para de distribuir notícia ruim. Não tem porquê, já sabemos. 2, muita notícia boa e muito, como a Gabi falou, informação. Informação sobre tudo que já existe de solução. Jornal, há um tempo atrás, era ingênuo, parecia ingenuidade você dizer que tem jeito. Isso não pode ser, isso é uma narrativa que não pode ser. Não é ingênuo dizer que não tem jeito, que tem jeito. A gente sabe de todo o risco, e o risco existe mesmo, mas a gente também sabe que é possível. E aí tem aonde a tecnologia pode auxiliar. Por exemplo, essa percepção, estou aqui com um objeto que pode nos ajudar a entender o que é ser um sistema. Isso aqui é um torus, é uma forma que é da natureza. Isso aqui é uma única coisa, olha, que é assim, parece vazia e chata, mas na verdade é multidimensional e tem fluxo. E isso aqui tem um centro que continuamente se transforma em periferia e vice-versa, e aonde, quando eu mexo numa parte, eu altero o todo. Se eu só mexo numa parte, eu deformo o sistema que resiste, volta para onde estava, etc. Então, primeiro, nós precisamos de brinquedinhos, jogos, dinâmicas, etc., de percepção. Segunda coisa, a gente, como célula de um corpo, é capaz de perceber esse corpo inteiro? Não. Mas a gente inventou um treco que pode ser, se a gente fizer bom uso dele. Porque a inteligência artificial, o metaverso, ou tudo que for do mundo virtual, pode dar para a gente uma percepção desse todo. Aonde tem fluxo de riqueza, onde não tem. Aonde o planeta está esquentando, onde não está. Aonde tem criança morrendo. Como é o cérebro num corpo que avisa tudo que está acontecendo para todo mundo e recebe feedback, a tecnologia pode ser isso. Então, se a tecnologia é usada como regulação, como acontece num corpo, e não como policiamento, como acontece dentro de sistemas complicados, porém não complexos, a gente tem uma coisa extremamente favorável. E a outra coisa é entender para onde que as nossas estruturas organizacionais e os nossos skills precisam ir. Então, por exemplo, o que a inteligência artificial não vai dar conta de fazer? A inteligência artificial não vai dar conta de cuidar no sentido de afeto e de amor. Essa palavra que, além, também está cafona, ou sei lá, né? Assim, mas que se a gente não tem, não se afeta, isso a gente não vai para frente. E quando as coisas estão difíceis, a gente tende a pensar farinha pouca, meu pirão primeiro, e é o contrário exatamente do que a gente tem que fazer. Isso, quem pensa assim, é a nossa parte bicho.
né? A gente tem 3 cérebros, o primeiro, que a gente divide com todos os bichos, é assim, o segundo, que a gente divide com os mamíferos, é o do cuidar. Então, inteligência artificial não vai cuidar. A gente sabe que as profissões ligadas ao cuidar vão continuar. A gente sabe também que tudo que é skill ligada ao imaginar, e veja bem, eu não estou falando criar, porque a inteligência artificial já mostrou que ela é capaz de criar, inclusive como um imenso espelho de todos os nossos vieses, porque é incrível o que acontece, né? Você pergunta, eu estava vendo outro dia, você pede programas de imagem, quando você diz desenho um advogado, vem o estereótipo, desenhos que é horrível. Então, a inteligência artificial serve como um reflexo do viés. Mas a gente tem chaves do que dá para fazer. E uma das coisas que é muito importante no universo do trabalho é que há um engano grande que já está mudando, felizmente, que o ser humano se move pela pirâmide de Maslow, daquilo que ele necessita. E não, a gente tem necessidades integrais que são muito além do básico. A gente fica feliz mesmo, claro que ninguém está feliz enquanto não come, mas ultrapassado um nível de subsistência, tem toda uma outra questão. E essa outra questão faz com que a gente precise de métricas para além de resultados quantitativos, monetários, etc., que é exatamente o trabalho da Humanizadas e que é também a base da nova economia. Então, há um outro elemento no futuro do trabalho. A gente está saindo de uma fase, porque é uma fase da história da humanidade, onde só teve valor o trabalho produtivo. E a gente vai entrar numa outra fase, onde tem um outro tipo de trabalho, que é o contributivo, e que vai, a partir das novas economias, vai poder ser remunerado também, porque você tem como criar, usando blockchain, você tem como criar tokens, etc., que medem contribuição. Então, vai ter um redesenho muito grande do que significa trabalho, porque não vai ter emprego para todo mundo mesmo, já não tem, e vai ter menos ainda. Mas há muito onde contribuir, há muito o que imaginar, há muito para cuidar. E isso dá umas dicas. E agora, a inteligência, toda a tecnologia é um meio e não um fim. E não adianta você ter inteligência artificial e ficar cada vez menos sensível ou criativo, etc. Então, a questão é como a gente desenha as organizações para equilibrar isso. Quanto mais tecnologia, você precisa o oposto. Você precisa de mais físico, mais criativo, mais sentidos, mais vínculos, mais afetos para poder equilibrar. Maravilhoso, Lala. Desafio que a gente está passando agora. Tanto avanço, cada semana a gente tem uma ferramenta nova, e é óbvio que trazer esse lado consciente desse uso, e você trouxe até a questão dela, ela cria, né? Ela não imagina, ela cria em cima dos nossos vieses que a Gabi também trouxe tão bem. Então, o importante é a gente imaginar e desejar, já imaginar esses futuros esses que a gente deseja para começar a construir aqui no presente. E, pessoal, estou vendo aqui que estamos próximos ao fim do nosso painel. Eu queria ter feito pelo menos mais 3 perguntas para cada uma aqui, mas acho que já deu aqui um turbilhão em cada um de nós que está aqui assistindo hoje. Então, eu vou pedir para a gente fazer aqui uma fala de fechamento, e cada um de vocês, não só deixar um recado para o pessoal, mas principalmente uma inspiração para o presente, que ajude essas pessoas a construir o futuro desejado delas, do trabalho delas. E vou deixar aqui, de repente vou começar de trás para frente. Não, a Lala acabou de falar, então vou chamar aqui a Gabi para começar essa fala, depois a Carla, depois a Lala. Bora aí. Bom, eu diria que não existe um futuro sem diversidade e inclusão. A gente precisa entender que diversidade e inclusão não são um favor, não são caridade. Isso não deve estar à margem da nossa atuação enquanto pessoas, enquanto empresas. Não, isso deve estar no centro da nossa estratégia, sabe? O futuro, ele é igualitário.
Quem ainda não entendeu isso está fadado ao ostracismo. Então, o meu convite, que eu digo aqui como mensagem final, é que a gente precisa sair desse papo com essa pulguinha atrás da orelha, né? Pensar em quais são as ferramentas que estão à nossa disposição e como que a gente pode usar elas para impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno. É isso. E ressalto o convite para quem quiser me seguir, pode procurar no Instagram, @gabriela.alg, e também no LinkedIn, Gabriela Augusto. Agradeço mais uma vez, não só a organização aqui maravilhosa, o evento, esse painel incrível, mas também as pessoas que estão aqui conosco nos assistindo, né? Preocupadas em promover uma mudança, preocupadas em construir esse futuro melhor também. Manda ver, Carla, sua mensagem para a gente encerrar o nosso painel. Difícil, né? A gente ter assim, a última palavra para fechar tantas coisas que nos mobilizam quando a gente entra num painel dessa natureza e ouve os nossos pares aqui na sala. Mas é uma coisa muito importante a gente entender que o futuro não é amanhã. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele é agora, ele está acontecendo. Então, eu vou pegar a minha fonte, que não é a da Lala, que é uma futurista, uma especialista nessa área, mas a minha é a teoria U do MIT, que é o futuro emerge à nossa frente. Então, usando uma metáfora que eu acho que ajuda a entender um pouquinho dessa perspectiva, é como se a gente fosse vendo pixels isolados. A gente tem que aprender a enxergar isso, e não uma foto inteira. Eu não estou vendo o dia de amanhã inteiro, mas eu tenho essas informações que o sistema me traz. O sistema me diz o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são as tendências. E a mudança dentro do ambiente organizacional, a mudança, ela acontece muito forte. A gente que atende corporações, a gente vê a mudança de comportamento a cada 2, 3 meses. Parece que explode alguma coisa muito relevante, urgente, e toda a energia é voltada para um determinado ponto do sistema organizacional. Então, a primeira coisa, não é amanhã, já está acontecendo agora. A grande questão é de que maneira eu vou aderir a esse processo. Para isso, é a Lala, minha gente, que é a questão de desenvolver as competências de futurista, as competências de, desculpe, Lala, se eu falar alguma coisa errada, mas de a capacidade de ler os sinais, que muitas vezes são fracos, às vezes são mais fortes. Mas quanto mais você pratica, mais fácil é impressionante. Você já não consegue mais deixar de perceber que esse caminho que você está seguindo, do ponto de vista aqui, por exemplo, da minha área, que é muito a área de segurança psicológica, de saúde mental, que aquilo que acontecia não dá mais para acontecer, não é mais possível acontecer. E como dica ou ponto assim, de início de trabalho, que a gente sabe que as pessoas que estão nos acompanhando estão em organizações, estão em fase da carreira em diferentes níveis de maturidade, mas eu vou falar o beabá da história. Quer trabalhar bem-estar humano? Quer trabalhar, seja saúde mental, seja bem-estar, ou seja felicidade, pergunte às pessoas como elas se sentem. Essa é a premissa básica. A gente não trabalha com achismo, a gente não trabalha com isso aqui deu certo na empresa A, vai dar certo aqui. E essa frase não é minha, então eu, como trabalho com ciência, vou deixar aqui a referência, professor Jean-Emmanuel Denive, diretor do Centro de Bem-Estar da Universidade de Oxford. É a frase que ele costuma abrir qualquer aula dele. Quer saber como as pessoas estão? Pergunte a uma amostragem significativa dessa população, como elas se sentem. A gente está na Humanizadas, minha gente. Então, recurso para ouvir os stakeholders está aqui, né? Para a gente é uma grande referência, uma grande recomendação. E então eu deixaria esse ponto. Não dê um passo do ponto de vista da felicidade, do bem-estar, sem perguntar às pessoas como elas estão se sentindo. Nós não temos todos os recursos, não temos todo o tempo do mundo, não temos pessoas sobrando, a gente tem que ser cirúrgico e preciso. E ter a coragem de olhar para a felicidade, ter a coragem de olhar pelo avesso, ter a coragem de entender que talvez no início você não vai trabalhar a felicidade, você vai trabalhar a infelicidade, vai mitigar causas de sofrimento na organização, muito ligadas à cultura e liderança, que não deveriam estar ali.
Sofrer faz parte da vida de um adulto, mas há elementos que são estressores que não precisam existir. Então, ter coragem de, vamos virar do avesso essa felicidade, vamos ter coragem de olhar para isso. Então, é o que eu deixaria aqui para a nossa conversa. Muitíssimo obrigado, Carla. Passamos aqui um pouquinho, gente, mas vamos encerrar agora com a fala da Lala. Lala, suas palavras finais e uma inspiração aí para esse futuro no presente. Bom, acho que a principal inspiração é isso de saber que tem como, que existe solução, que tem recursos, pessoas, conhecimento, etc. E pegando carona no ouvir, é incrível o que acontece quando você faz um trabalho de criação de futuros, porque a gente, de fato, semeia futuros, e a gente lê tudo de talento, de potência, etc., que está lá dentro. É muito curioso. Quando a gente olha, estuda o passado do futuro, a gente vê que o futuro é muito mais o que está no imaginário da sociedade do que os técnicos acreditam. E, principalmente, o futuro está muito na arte. A gente precisa criar novas pecinhas de Lego. O mundo do futuro que é agora, não dá para construir com as pecinhas que a gente já tem. A gente precisa criar novas pecinhas. Então, precisa realmente imaginar. E imaginar de forma coletiva. Imaginar como um exercício de convergência, de sincronia, de integração. Então, o meu desejo é que a gente consiga ver que, quando a gente tem dois lados, isso é estruturante. Então, tudo aquilo que parece oposto, na verdade, é complemento. Até no músculo, a gente tem agônico e antagônico, a gente se sustenta porque a gente tem dois lados em dinâmica, mas se a gente fica só assim, como a gente tem estado ao longo da história da humanidade, não chega em lugar nenhum. Agora a gente tem como chegar aqui, como nunca teve. A tecnologia bem aplicada pode servir para isso, junto com todas as outras ferramentas não tecnológicas. Então, que a gente inclua e transcenda, como tem, né, na teoria integral, acho que é bem a questão. E que a gente comece já a percepção de que é uma transição. Tudo que for negar isso, aí a gente se coloca em risco, coloca a organização em risco, coloca tudo em risco. Sim, é uma transição. Muitíssimo obrigada, Lala, Carla, Gabriela, e também muitíssimo obrigada ao Igor, que está conosco aqui fazendo a tradução para a gente em Libras, sensacional. Então, pessoal, dessa forma eu me despeço, agradeço as nossas painelistas, agradeço a vocês todos e todas que estão com a gente, reforçando aqui o chamado para a construção desse futuro no presente, com todo esse banho de inspiração dessas mulheres maravilhosas. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Incrível, 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 incrível. Muito obrigado pela aula de novo. E pô, eu sou só o host aqui do evento, né? Mas às vezes dá vontade de ficar falando aqui nos comentários e colocar ali. E eu queria até pegar um pouco da fala da Lala, e que alguém comentou no chat aqui, eu vou tentar achar, mas como rolou alguns comentários, não tenho certeza, né? Da inteligência artificial e que ela não vai sentir, né? Eu trabalhei numa outra empresa de inteligência artificial, e eles falavam muito sobre inteligência artificial e a inteligência natural, a inteligência do humano, né? Que a gente tem que juntar esses dois para fazer essa inteligência aumentada. E alguém aqui no comentário, que infelizmente eu não estou achando, se eu não, eu acho que era a Alessandra, falou alguma hora chegou a hora de enxergar o futuro, né? A partir de uma humanidade aumentada, que é justamente a junção disso. E só mais um comentário sobre o papo aqui, que eu acho que vale trazer um exemplo do que eu passei eu tive uma experiência de trabalho onde eu liderei o time de RH, e dentro dessa empresa a gente tinha 70% da empresa eram mulheres. Desses 70% de mulheres, 80% eram mulheres pretas, e boa parte dessas mulheres com filhos. E a gente estava trabalhando no modelo híbrido, né? Híbrido não, a gente estava 100% home office. E aí o CEO da empresa chegou para mim na época e falou assim: eu quero que todo mundo volte presencial. Eu falei, puta, cara. Falei, cara, pensa bem. Boa parte dessas... tem um ponto importante. Essas mulheres eram mulheres de favela, né? Tem vários cortes aqui que dificultavam esse trabalho físico, que parece que é só... Não, é só falar para vir para cá para o escritório, né? Não é só falar para vir para o escritório. É 2 horas, 2 horas e meia de vinda, 2 horas e meia de volta.
é o filho, a filha que ela não vai poder ficar junto, que não vai poder fazer um almoço, é uma empregada, é uma cuidadora, alguma coisa que eu vou precisar contratar, seja uma creche, uma pessoa, eu vou precisar ter essa pessoa ali dentro, para cuidar dessa pessoa. Então, olha o quanto você perde dessa pessoa, né? Tempo de transporte público, tempo de qualidade com a família, grana, só pelo simples fato de quero trazer todo mundo presencial para ser mais integrado. Tem várias formas de integrar, tem várias formas de se comunicar e tem várias formas de ouvir as pessoas. Então, obrigado pelo espaço, por poder falar um pouquinho aqui também, eu pedi essa autorização. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos sinceros aos nossos palestrantes e palestrantes por nos inspirarem a considerar o futuro do trabalho, né, com essas novas perspectivas, essas novas ideias. E as visões compartilhadas hoje aqui, entre nós, nos convidam a ser protagonistas, né? Protagonistas em moldar um ambiente de trabalho que promova essa inovação e essa realização.